Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus poder. Colossenses 1:13. Graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Aqui Deus está dizendo que Ele não deixou por herança esse mundão aqui, ó. Esse mundão aí para buscar as almas lá fora. E a gente tem que estar debaixo da graça do Senhor para estar participando dessa herança quando Deus vir nos buscar. Quando Deus vir nos buscar, a gente tem que estar debaixo da graça, a gente tem que estar no caminho do Senhor para participar dessa herança no céu, junto com os santos. Nós sejamos santos também. E aqui, para a gente estar participando, a gente tem que estar dando nosso testemunho, a gente tem que testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Às vezes não é do jeito que a gente quer, né? Não é da maneira que a gente quer. Como o pastor falou aqui, muitos queriam que essa igreja estivesse cheia, né? Eu era um deles. Mas é a vontade de Deus, não é a minha. Se Deus trouxe só vocês aqui, é porque Deus tem propósito com alguém aqui. Glória a Deus. Deus tem propósito na vida de alguém. E eu queria dizer para os irmãos que na minha vida aí no mundão, começou aos 10 anos de idade, quando foi o meu primeiro cigarro que eu acendi na minha vida. Ali foi puxando as amizades, pode se sentar, ali as amizades já foi puxando para um copo de cerveja, uma baladinha aqui, uma baladinha ali, coisa que Satanás coloca na vida do jovem. Hoje está tragando isso. E nesse tempo, a minha mãe era serva de Deus. Ela não, ela é, porque eu já profetizo, ela nos caminhos de Deus de novo, porque na nossa vida a gente tem que profetizar. Verdade. E a minha mãe ficou ali tanto tempo orando pela minha vida, que um dia chegou um profeta, quando eu era pequeno, eu lembro disso até hoje, que minha mãe obrigava eu para a igreja, na escolinha dominical, nos cultos, no domingo, ela obrigava a gente ir. E um dia um certo vaso falou para ela: seu filho um dia vai ser pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. E eu não entendia muito bem, porque eu ainda era uma criança, eu não sabia o que era. Nem pregador para mim era aprendedor de pão varal. Isso aí para mim era pregador. Mas aí eu comecei a entender o mistério de Deus. Agora eu comecei a entender o mistério de Deus na minha vida. Porque quando aquele irmão disse isso, dali para frente, eu fui conhecer o outro lado da moeda, que é o lado que Satanás me oferece. E como eu disse aos irmãos ali, as minhas amizades começaram a vir ali no mundo, que nem eu sabia explicar, porque eu era uma pessoa tímida para fazer amigos, tímida para conversar. E ali foi aparecendo amigos de tudo quanto é lado, amigos entre aspas, né? Porque Deus coloca os pratos aí, ó, Deus coloca amigos na sua vida aí, ó, que podem te tirar dessa confusão. Esses são seus verdadeiros amigos. Aqueles amigos que Satanás coloca na tua vida, esses aí vocês têm que ficar de ouvido, bem em pé, para ouvir as palavras que eles estão dizendo. Porque isso aí pode acarregar na sua vida mais para frente e você não conseguir mais sair desse buraco. E dali daquele copo de cerveja, daquela balada, eu comecei a usar drogas. E foi então que, certo dia, uma irmã chegou, quando eu estava com uns 15 anos, uma irmã chegou em mim e falou assim para mim: vamos para a igreja? Nesse dia ela chegou em mim e chamou para ir para a igreja. Vamos sim, eu vou para a igreja nessa noite. Mas aí Satanás, ele é tão sujo, né, que a gente, quando está no mundo, a gente é tão preguiçoso, a gente tenta procurar uma coisa mais fácil. Foi um certo dia que eu até falei assim, quando eu contar meu testemunho, até minha esposa vai se surpreender.
Porque nesse dia que me chamaram para ir para a igreja, a minha esposa chegou e me chamou para ir para um terreiro de macumba. Irmãos, é engraçado agora. Mas aquele dia eu fui para o terreiro de macumba. Xinguei bastante ela, briguei bastante com ela, porque eu falava, que macumba que esse é doido? Mas acabei indo e acabei me aprofundando até mais que ela. Porque ali eu fui usado como cavalo do diabo. Ali o diabo colocou uma venda nos meus olhos que tudo de ruim que ele me dava para mim era bom. Tudo que eu tinha para mim era melhor que os outros. Eu pedi um carro e ele me deu um Escort velho caindo aos pedaços, mas para mim era a minha Ferrari. Eu não queria nem saber. Ai de quem falasse mal daquele carro ali, ia pagar um preço muito alto. Né? Então ali eu fazia trabalho, ia para o diabo. Ali eu colocava o nome de pessoas em trabalhos ali que a gente fazia até hoje, eu até me horrorizo de até lembrar. E ali eu comecei a pedir para Satanás as coisas na minha vida, porque eu não podia só ficar ali fazendo mal para os outros, e nada. Então teve um dia que eu me entreguei totalmente a Satanás. Eu dei minha vida para ele. Ali, irmãos, tem até uma música aí que meu pastor fala, que é um rap que se diz que a pessoa toma um drink com o cão. E naquela noite eu tomei. Foi o meu primeiro drink com o cão que eu tomei. Ali eu me entreguei de corpo e alma. Eu entreguei até a vida do meu filho na mão de Satanás. Para ele me dar tudo que eu pedisse. Tudo que eu queria eu podia ter. Mas Satanás, ele engana. Ele engana. Ele ali, você está pensando que ele está te dando tudo, mas ele não está te dando nada. E você está com os olhos vendados. Porque você não enxerga o que ele está colocando na sua frente é ruim. E ali para mim está tudo mil maravilhas. Eu pedi um emprego, nessa época eu estava desempregado. Eu pedi um emprego para Satanás. Eu adorava Satanás como um crente adora a Deus. Eu falava que eu era filho do Satanás. Eu falava, eu te amo. Eu falava isso para ele. Eu falava para Satanás que eu amava ele. E eu acho que era por isso que ele até me usava mais que o Pai de Santo do terreiro. Que no dia que eu entreguei a minha vida para Satanás, ele falou para mim, que o próprio Pai de Santo do terreiro era um charlatão, e nem usado pelo cão ele era. E ali foi começando a trabalhar. E ali, através daquele Pai de Santo ali, ele queria fazer um trabalho comigo para que um dia eu viesse me tornar um Pai de Santo. E Satanás queria aquilo ali de uma tal forma, porque eu era tão usado por ele, eu era tão usado por Satanás, que ele me queria no mundo dele de qualquer jeito. E nesse dia eu pedi um emprego para Satanás, e Satanás me deu um emprego. No entanto, nesse momento, a minha vida ainda estava boa. Estava boa assim. Eu usava a maconha, eu fumava o cigarro. E nesse emprego, eu comecei a trabalhar à noite. E certo dia, eu estava dormindo no emprego, né? Eu trabalhava de garçom numa lanchonete. E um motoboy da onde eu trabalhava chegou e me falou, mas você está quebrado, você está cansado, você está até dormindo de pé. Tem um negocinho bom ali que vai deixar você animado, você vai ficar acordado a noite inteira. Eu peguei e falei, tá bom, quero experimentar esse negócio aí, que a gente cansado, né? A gente quer experimentar tudo, e bobão ainda, né? Foi ali que eu dei a minha primeira cafungada na cocaína. Foi ali a primeira carreira que eu estirei na minha vida. Foi ali que eu comecei a acabar com a minha vida com uma coisa que Satanás me deu. Satanás, ele colocou na minha vida. Primeiro ele me colocou lá em cima, e ali foi o começo de tudo que ele me colocava embaixo. Ele queria que eu descesse a sepultura de qualquer jeito. Porque ali eu já não estava servindo mais para ele. Por quê? Porque ele me deu um emprego e eu abandonei ele de lá. Eu falei, agora eu já tenho as minhas coisas, eu não vou mais servir esse cara aí não. Então eu comecei a abandonar Satanás de lá. E ali a minha vida foi começando a piorar. Eu me afundava cada dia mais nessa vida, nesse vício. Foi ali que eu comprei o tal do Escort vermelho.
e saí do serviço. Falei assim, eu vou sair, porque se eu sair, ali eu já estava buscando ajuda para mim. Eu falei, se eu sair, eu vou parar de usar cocaína, porque eu só uso para trabalhar. Aí que eu me enganei. Satanás veio e jogou uma seta em mim. Não usa uma vez por semana, durante o dia, não dá nada não. Ali eu fui usando uma vez por semana. Daqui a pouco eu estava usando 2 vezes por semana. Aí eu falei, eu vou usar só final de semana para me curtir. E foi indo. Quando eu estava usando era todos os dias. E aí começou um tempo que eu não começava a ter dinheiro para sustentar o meu vício. Meu seguro-desemprego tinha acabado, que era para me pagar a parcela do meu carro. Eu pegava R$360, eu ia lá e tudo em cocaína. Tudo em cocaína. Foi aí que eu me ingressei na vida do crime. Eu comecei ali a roubar de pessoas que lutaram para ter. Que às vezes a gente vê uma pessoa aí numa casona com um carrão, mas você não sabe o que a pessoa passou para ter aquilo. E eu comecei a mexer nas coisas dos outros. E certo dia, eu fui roubar um carro e era de um policial. E nesse dia, eu ali até eu me assustei. Por quê? A hora que eu fui roubar, eu virei as costas, eu só escutei o gatilho, engatilhando. E ali, irmão, eu estava numa distância ali de uns 4 metros. Mas ali foi descarregada uma arma nas minhas costas. Eu ouvia os tiros. Eu sentia aquilo pegando em mim. Mas eu olhei para trás, eu olhei para mim, não vi um furo. Aí eu olhei para trás e ainda dei risada. Falei, tu é ruim de mira, hein? E saí correndo. Amém. Cheguei na favela, peguei o dinheiro que eu tinha roubado. Minha esposa não sabia nem de onde vinha dinheiro, porque ela nem sabia que eu tinha dinheiro. Nunca soube que eu tinha meu dinheiro. E ali, ainda eu usava, eu tinha cabeça para usar ainda. Eu pegava daquele dinheiro um pouco e ponhava no banco. Ponhava um pouco daquele dinheiro no banco.